vamos lá. Deixa eu ver se agora gravou, acho que agora foi. Então, a gente vai começar um livro novo hoje, Deuteronômio. É um livro também poderoso, o último aqui, né, da Torá, aqui do Pentateuco. E esse livro, só vou rapidinho, só dar uma resumidinha nele, só para a gente já começar ele, para quem nunca leu esse livro, já começar com um entendimento básico, assim, né? Um panorama, assim, meio que geral do que é esse capítulo. Então, esse livro, ele tem um tema principal ali, né, em primeiro lugar, que é Deus renova ali a aliança com Israel, ali nas planícies de Moabe, antes deles entrarem na Terra Prometida. E esse nome, só uma curiosidade aqui, o nome Deuteronômio, ele vem do grego nomos, e esse nomos, ele significa lei. E deutero significa segunda lei. Então, por que isso, né? Porque, assim, a gente vê que ele é meio que, assim, é uma repetição um pouco, né? Para lembrar o povo de como que eles deveriam lidar com Deus, né? De que eles deveriam obedecer às suas leis quando eles entrassem ali na Terra Prometida, né? Lembrando que, assim, a gente viu que agora quem vai entrar na Terra Prometida já é a segunda geração, porque a gente viu que esse povo que saiu do Egito, que era para caminhar em 11 dias, né, pelos estudos ali, falam que em 11 dias era para eles entrarem na Terra Prometida, esse período que seria 11 dias demorou 40 anos, né, e o Senhor ali falou que não iria entrar nenhum daqueles, do pessoal mais velho, porque, né, desobedeceram, foram incrédulos. Então, a gente está entendendo nesse contexto que tá tendo toda essa repetição, porque era uma nova geração. Então, aquele pessoal que está entrando era um pessoal que, quando Deus entregou os 10 mandamentos, entregou as leis, eles eram tudo pequenininho, né? Então, a gente vai ter que se relembrar. Então, esse é o tema principal do livro, né? Relembrar de tudo que Deus ensinou através de Moisés, né? Então, a gente vê ali que Moisés, ele vai repetir, comentando, explicando, né, todo o ensino original que ele recebeu de Deus lá no Monte Sinai, né, por conta disso que eu falei, que todos eram todos os homens com mais de 20 anos, né, no livro de Números, já tinham morrido, com exceção de quem? Josué e Caleb, né, que nós vimos que foram os únicos que quando, né, eles foram enviados lá como espiões ali para ver ali a terra, voltaram, assim, só Josué e Caleb confiante que o Senhor ia fazer, que o Senhor se ele havia prometido, ele ia cumprir. Mas os outros não, os outros influenciaram todos de que não vai dar, é difícil, terra de gigantes e tal, e os únicos estão Josué e Caleb, né, só um relembrar aqui pra gente. Então, nesse momento, né, então Moisés, ele tá relembrando a geração mais nova. E esse livro, ele descreve 3 sermões de Moisés, e também e as últimas palavras dele. Então, nós já vimos lá no livro anterior, né, de Números, que o Senhor já falou para ele que ele não iria entrar na Terra Prometida, porque ele também não obedeceu, né? E aí você fala, nossa Senhora, né? Poxa, Moisés, o cara fez tanta coisa, é um cara que, assim, que tipifica Cristo. Você fala, meu Deus, então, quem sou eu na fila do pão, né? Porque, veja bem, Moisés, olha tudo que ele fez e, poxa, ele teve um deslize ali e não herdou. Pois é, obedecer é importante, é necessário. O Senhor, ele realmente quer que a gente seja extremamente obediente. É obediência no que ele faz, né? Então, a gente também precisa ler quando a gente vai lendo, assim, não sei para vocês, mas vai me vindo um temor no meu coração, no sentido de que, olha, a gente precisa obedecer e é nos mínimos detalhes, né? Porque você viu ali Moisés ali na hora, como é que foi? Ele bateu na rocha, era para falar e ele bateu, foi isso, né? Se eu não me engano foi isso, era para falar e ele bateu. Então, assim, teve ali uma desobediência no sentido do que o Senhor falou para ele fazer e ele fez diferente. Talvez ali nas palavras também, que ele deu a impressão de algo como se fosse ele que estivesse provendo a água para o povo, né? Deu uma sensação de que ele não deu a honra e glória para Deus. Então, assim, por vezes a gente se pega, às vezes, em ego, né? Talvez Moisés ali também pode ter se pego ali, né? Então, a gente tem que aprender, olhar, né? E ter um temor de que, assim, eu sou ninguém, né? Eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor e é Ele quem me fortalece, realmente é tudo com Ele, tudo tem que ser para honra e glória dele, eu tenho que obedecer, né? Então, a gente vê as últimas palavras de Moisés, a gente vê que através dos ensinamentos, Moisés, ele confirma o povo de Israel
né? E lembra a todos eles, né? De que eles são o povo de Deus, de um Deus vivo, de um Deus poderoso, porque a gente, né, lembrando que o contexto da época é de muita idolatria, a gente via, né, agora eles adentrando em outras cidades para chegar na Terra Prometida, a gente vê o tanto que o povo era idólatra, o tanto que eles adoravam outros deuses, entrando no contexto de que esse povo veio do Egito, viveu lá mais de 400 anos escravo e vendo a cultura do Egito, que era uma cultura de idolatria a outros deuses, né? Então, Moisés está o que ali, relembrando que esse povo não é qualquer povo, que eles são escolhidos, que eles são chamados. Mesma coisa nós, quem somos nós? Nós não somos qualquer pessoas, nós somos separados, né? Separados, nós estamos servindo, a gente tem que saber e lembrar quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo a um Deus vivo, poderoso, que é isso que Moisés queria a todo momento para esse povo, né? Relembrá-los. Então, esse período aqui foi um período muito extremamente importante, né? Porque ele estava ali preparando, né? Lapidando, moldando, relembrando esse povo de quem eles eram verdadeiramente, relembrando a identidade deles. Assim como esse povo precisou ser lembrado da identidade deles, nós também muitas vezes precisamos ser lembrados, né? Da nossa identidade em Cristo Jesus, né? Então, ali a gente vê que nesse livro tem todo esse passar da liderança para Josué, porque a gente vai ver que Deus vai levar Moisés, ele não vai herdar a terra prometida. Então, Moisés teve todo esse período de preparar para passar a liderança para Josué. Então, ele exorta realmente o povo, lembrando assim de que lembrando de Deus, para que alertando eles, exortando eles para eles lembrarem de Deus quando eles prosperarem, porque tem uma coisa também na nossa vida, gente, como ser humano, que muitas vezes nós, quando a gente começa a prosperar, às vezes a gente esquece de Deus, né? É muito mais, normalmente quando você tá no buraco, tanto que a gente vê, né, tantas pessoas que vão procurar uma igreja, vão realmente buscar a Deus quando tá no momento de perrengue, difícil, porque quando tá no perrengue, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem mais quem te ajudar, restou Deus, né? Mas ele exorta o povo, né, para que no momento que eles prosperarem, que eles lembrem de tudo que Deus fez, lembrem de quem eles devem, lembrem a quem eles devem dar honra e glória da prosperidade deles, inclusive, né? Então, e assim, a gente vai ver também ao longo do livro que ele vai avisar eles de que eles seriam disciplinados se eles avisando que eles seriam disciplinados se eles desobedecessem a Deus, né? E a palavra de Deus aqui é uma palavra que nos disciplina a todo momento, né? Ela traz correção, ela traz consolo, mas ela também traz sempre muita, né, correção e disciplina. E a gente vai ver ali também mais para frente, lá para os capítulos 8 também, que Moisés ele fala para o povo para não esquecerem quando eles entrarem na terra prometida e quando eles prosperarem, de que foi o próprio Deus que lhe deu a capacidade e a habilidade de prosperar. E a gente também, né, não pode esquecer que Deus aqui nos deu os talentos que a gente tem, né? Então, que a gente possa todos os noites se lembrar e glorificar Ele. E aí depois para o fim, bem lá na frente, a gente vai ver também as bênçãos e as maldições, as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência, né? A gente vai ver toda essa preparação da nova geração para entrar na Terra. Então, vamos então ver o áudio. Eu vou colocar aqui para a gente o áudio do primeiro capítulo. Eu vou até colocar ele um tiquinho assim, acho que no 1.5, porque ele é um pouquinho longo, viu? Eu acho que eu falei demais até. Vou dar o play aqui. Então, esse livro também foi escrito por Moisés, né? Só para a gente saber aqui, mas acho que para a gente está claro, mas vai que alguém vê na internet isso depois, né? Ele também foi escrito por Moisés. É um livro que ele tem 34 capítulos, é um livro que foi escrito lá por volta de 1400 e pouquinho, tá? Então, só para a gente saber da autoria, né? E mais ou menos quando foi. Vou dar o play aqui, tá, gente? Para nós. Deixa eu ver se Deuteronômio, capítulo 1.
discursos que Moisés fez ao povo de Israel no deserto que fica a leste do rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do rio Jordão, perto da cidade de Suf. De um lado ficava a cidade de Parã, e do outro as cidades de Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Do Monte Sinai até a cidade de Cades Barneia são 11 dias de viagem pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor Deus havia mandado que ele falasse. Isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que morava na cidade de Esbom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e em Edrei. Quando os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do rio Jordão, Moisés começou a explicar ao povo a lei de Deus. Moisés disse: Quando estávamos ao pé do Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos falou assim: Vocês já ficaram bastante tempo neste lugar. Agora saiam daqui e vão caminhando na direção da região montanhosa dos amorreus e de todas as regiões vizinhas no vale do rio Jordão, e na direção das montanhas, da planície de Judá, da região sul e da costa do mar Mediterrâneo. Tomem posse de toda a terra de Canaã, até os montes Líbanos, no norte, e até o grande rio Eufrates, no leste. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que daria essa terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela. Em seguida, Moisés disse ao povo: Quando ainda estávamos ao pé do Monte Sinai, eu lhes disse: Eu sozinho não posso cuidar de vocês. O Senhor, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número, e hoje são tantos como as estrelas do céu. E que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, faça com que vocês sejam um povo ainda 1000 vezes maior do que são agora. Que Ele os abençoe, como prometeu. Mas como é que eu posso sozinho aguentar a carga pesada de resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo, escolham homens sábios, inteligentes e competentes, para que eu os ponha como chefes de vocês. Vocês responderam que seria bom fazer o que eu tinha dito. Por isso, peguei os líderes de cada tribo, homens sábios e competentes, e os coloquei como seus chefes. Alguns eram responsáveis por 1000 homens, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Além desses, escolhi também outras autoridades para cada tribo. Naquela mesma ocasião, dei a seguinte ordem aos juízes: julguem todas as causas com justiça, seja entre 2 israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. Se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim, que eu julgarei. E assim, naquele tempo, eu lhes dei ordens a respeito de todas as coisas que vocês deviam fazer. Nós obedecemos a ordem do Senhor, nosso Deus, e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e perigoso aquele deserto que atravessamos, quando fomos para a região montanhosa dos amorreus. Finalmente chegamos à cidade de Cades Barneia. Ali eu disse a vocês: agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus nos está dando. Portanto, vão e tomem posse dessa terra que está diante de vocês, como o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, mandou. Não tenham medo, nem se assustem. Aí, todos vocês chegaram perto de mim e disseram: Seria bom que mandássemos na frente de nós alguns homens para espionarem a terra e trazerem informações a respeito do caminho que devemos seguir e das cidades que vamos encontrar lá. Eu concordei com a ideia e escolhi 12 homens, um de cada tribo. Eles foram até a região montanhosa e chegaram no vale de... Depois de verem o que havia no vale, eles voltaram trazendo algumas frutas que encontraram lá. Eles contaram que a terra que o Senhor, nosso Deus, nos estava dando era boa. Mas vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas, queixando-se e dizendo: O Senhor está com ódio de nós.
Ele nos trouxe do Egito a sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso e mais forte do que nós, que as suas cidades são enormes e protegidas, e disseram também que viam gigantes lá. Não se assustem, nem tenham medo dessa gente. O Senhor nosso Deus vai adiante de nós, e Ele combaterá por nós. Ele fará a mesma coisa que vocês ouviram fazer em nosso favor no Egito. Vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até que chegamos a este lugar. Confiam no Senhor e sempre ia adiante de vocês na coluna de fogo durante a noite e na coluna de nuvem durante o dia. Para mostrar como vocês deviam armar o acampamento e para indicar o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor Deus ouviu as queixas que vocês estavam fazendo, ele ficou irado e fez este juramento. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto terá a boa terra que eu prometi dar aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefté, terá o Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde ele andou. E foi por causa de vocês que o Senhor ficou irado comigo também e me disse: você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Depois, Deus disse a todos nós: os seus filhos são crianças e não sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. E vocês estavam pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos. Mas eles e seus filhos entrarão na terra prometida. Eu lhes darei essa terra, e eles serão donos dela. Agora, continuem caminhando pelo deserto, na direção do Golfo de Aquiva. Então vocês responderam: Nós pecamos contra Deus, o Senhor. Mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar o inimigo. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar a região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão lá, nem entrem em nenhum combate, pois eu não irei com vocês, e os seus inimigos os derrotarão. Porém, vocês não deram atenção. Pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram às ordens de Deus, o Senhor, e invadiram a região montanhosa. Aí os morreiros que moravam naquela região saíram contra vocês como um enxame de abelhas bravas. Vocês fugiram. Os amorreus seguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Orma. Então vocês voltaram e clamaram pedindo ajuda ao Senhor. Mas ele não me deu atenção. E depois disso ficamos muito complicados. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui vou compartilhar aqui, que se a gente precisar olhar alguma coisa, a gente vai olhando aqui junto. Então, gente, esse é um capítulo aqui, né, é um pouquinho mais longo, e aí a gente vê aqui, ó, no começo rápido, e a gente já vai comentando. Então a gente vê lá no começo, né, do versículo 1 até mais ou menos até o 8. Ali Moisés conta a história de Israel, né? Então a gente vê ali ele falando da localização geográfica e cronologia, aí a gente vê um discurso que ele faz, né, ao povo, o contexto histórico ali, né, nós vemos, e aí depois a gente passa a partir do versículo 9 até o 18, a gente vê ali a nomeação dos líderes. Então a gente vê todo o comando de Deus, né, para repartir a nomeação de dos líderes lá das tribos,
que isso traz muito aquela questão, né, de que a gente não consegue dar conta de tudo sozinho, né? A gente precisa realmente delegar, a gente precisa partilhar. E aí ele traz também lá a justiça e a sabedoria na liderança. E aí depois a gente vê do versículo 19 até ali o 33, os espias na terra de Canaã. Então a gente vê toda a narrativa da rebelião do povo, a decisão de enviar os espiões ali para a Terra Prometida. E aí a gente vê, a partir do 34 até o 40 ali, né, o castigo de Deus ali, e por fim o povo é derrotado em Orma, que a gente vê do versículo 41 em diante, né, falando ali sobre essa questão. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, ó, esse é um livro, esse capítulo 1, né, ele destaca muito assim a necessidade de escolher os líderes justos e sábios para governar o povo, né, além de enfatizar ali a relevância de aprender com os erros do passado, que é uma oportunidade de reflexão, né, sobre a importância da gente manter a fé, da gente manter a fidelidade, mesmo nos dias de adversidade. Esse é um capítulo que ele nos convida, né, a explorar várias lições ali da história de Israel, lembrando de que a obediência à vontade de Deus é o caminho, né, para a bênção, é o caminho para a prosperidade. Então é um capítulo que ele vai trazendo essa lembrança, né, de que mesmo nas encruzilhadas da vida, né, nos momentos desafiadores, a gente pode encontrar orientação e força na palavra divina. Então, aqui eu tenho uma Bíblia de estudo, que aí ela comenta aqui, ó, esse primeiro discurso aqui de Moisés, que ela traz aqui o seguinte, que o primeiro discurso de Moisés fala sobre o fracasso de Israel em Cádiz, perto do início do período de 40 anos no deserto, bem como a travessia de Edom, Moabe e Amon sem lutar, sobre sua vitória em Esmon e Bazã, e sobre a distribuição desses dois terrenos. Tô só lendo aqui, porque isso aqui está na Bíblia, né, que é bacana, que é umas notinhas que tem na Bíblia de estudo. Aí aqui, deixa eu ver o que mais que ele fala. Tá, acho que era isso aqui. Então, a gente vê que esse é o primeiro discurso, né, ou sermão que Moisés começa ali, concentrando-se na terra. E aí, esse livro, a gente também já está bem apertadinho, mas eu vou compartilhar, assim, algumas reflexões para o nosso dia, né, para o dia a dia de hoje. Algumas coisas que a gente pode extrair desse capítulo e como que a gente pode aplicar, né? Então, ele tem é um livro que às vezes a gente vê, assim, eu vejo muitos lugares que não dá muita atenção para o Antigo Testamento, né? Até assim, você vê até nas igrejas é pouco citado versículos do Antigo Testamento, né? Às vezes dá uma ênfase muito maior para o Novo. E eu ouvi algo assim recente, né? Nesses estudos que eu estou fazendo do Antigo Testamento, dessas festas bíblicas, e de que assim a Torá, que o restante da Bíblia, né, o Novo Testamento, o restante da Bíblia, porque, assim, a gente teve a entrega da Torá, a gente tem a Torá que Moisés escreveu, e que todo o restante da Bíblia é explicação da Torá. Achei interessante isso, né? Porque, assim, aqui muitas vezes a gente vê, porque agora a gente está na graça, agora a gente não precisa mais, assim, né, se preocupar com essas coisas que estão aqui, esse monte de regra, esse monte de lei. Sim, realmente, Jesus veio, pagou, e o Senhor mudou a forma ali já tinha pecados aqui, né, que a gente vê que tinha casos que eram até casos de apedrejamento, de morte, então a gente vê que a punição do pecado era muito diferente do que é agora. Mas a gente aqui, a gente não pode simplesmente, Antigo Testamento deixa para lá. Não, assim, não é apenas uma página da história antiga, mas é também um espelho que reflete importantes ensinamentos para os nossos dias. E quando eu vi isso, né, desses estudos que eu estou fazendo, de que a Torá, todo o resto da Bíblia é a explicação da Torá, eu falei, nossa, faz muito sentido, né? Porque realmente, de fato, assim, aqui, às vezes, é um pouco mais difícil da gente ler e entender, né? A gente precisa muito da graça de Deus, pedir para o Senhor realmente nos revelando, porque é mais complicadinho da gente entender, mas é extremamente importante. Então, assim, então voltando aqui, né? Então, em meio às palavras de Moisés, né, e as experiências do povo de Israel, a gente encontra muitas reflexões aqui, e aí uma reflexão que a gente pode trazer, né, que nessa jornada de Israel rumo à Terra Prometida, é uma metáfora
poderosa ali para nossa própria jornada de vida, né? Assim como os israelitas enfrentaram dificuldades, obstáculos, a gente também, né, a todo momento enfrenta dificuldades, obstáculos, temos momentos difíceis, e essas dificuldades, elas não são apenas obstáculos, mas oportunidades para a gente crescer, né, em fé, em confiança em Deus, porque realmente é sempre nos momentos mais difíceis é quando a gente mais consegue aumentar nossa fé, se a gente for parar para ver, né, o momento mais difícil é quando a gente mais consegue confiar em Deus, normalmente, então, realmente, a gente tem que passar pelos vales, não tem jeito. Da mesma forma que Deus guiou Israel, ele também nos guia nessa jornada, né? Desde que a gente esteja disposto a confiar nele, né? Desde que a gente esteja disposto a obedecer à vontade dele. E essa decisão, né, que a gente viu aqui de enviar os espias para explorar a Terra Prometida, ela nos lembra, assim, da importância de não permitir que o medo, que a desconfiança nos paralise, né? Então, muitas vezes a gente vê que a gente é tentados a evitar desafios, né? A gente não gosta muito, né, quer ficar na zona de conforto, né? A gente tem isso muitas vezes. Então, a gente tem um pouco da insegurança de ir para algo novo, desconhecido. Às vezes a gente está numa situação que é ruim, mas já me acostumei, né? Então, a gente, né, a gente precisa... o progresso e o crescimento, muitas vezes eles requerem que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente enfrente o desconhecido com fé e coragem, né? Então, devemos lembrar que Deus está com a gente, devemos lembrar que Deus está nos guiando através dessas incertezas. Então, né, essa questão aqui traz para a gente essa reflexão. E esse julgamento de Deus que a gente viu também aqui, né? A geração rebelde, traz um ensinamento para a gente sobre a seriedade das nossas escolhas, né? Que Deus não nos força a segui-lo. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. E Deus, ele é fiel à palavra dele. Então, assim, ele nos deu o livre-arbítrio, e ele não vai realmente nos forçar. Realmente é uma escolha nessa, né? É uma escolha. E as nossas escolhas, elas vão ter consequências. Então, a falta de confiança em Deus e a desobediência, ela pode nos afastar das bênçãos, né? Então, talvez a nossa bênção está muito pertinho de chegar, a gente está bem próximo da nossa bênção, mas talvez a nossa bênção só não chegou porque a gente desobedeceu, né? Então, é essencial a gente ponderar, né, com muito cuidado as nossas decisões, a gente buscar orientação, a gente vem falando aqui, né, na verdade, acho que aqui não, a gente veio falando no estudo que eu estou fazendo lá com a Cleide, de segunda-feira, mas a gente falando muito sobre o quanto a gente precisa buscar no Senhor sempre orientação para tudo, para tudo, mas a gente muitas vezes toma a decisão da nossa cabeça, né, muitas vezes foi uma decisão da nossa cabeça. Não, foi ontem mesmo que a Flávia comentou, deu um relato, né, de uma moça que o Senhor falou para ela não viajar, estava tudo na mala pronta para viagem, depois, no dia seguinte, o carro ali explodiu, pegou fogo, não sei o que, né? Então, às vezes a gente quer fazer, poxa, eu quero tanto essa viagem, nossa, eu queria tanto, já estou tantos meses pensando nisso, queria tanto essa viagem, quero descansar, sabe, porque eu mereço. E às vezes a gente fica, né, tanto assim, quer fazer tanto aquilo, a gente faz da nossa cabeça, porque a gente fala, não quero nem consultar Deus, porque vai que ele falou o contrário. E é engano nosso, porque na palavra do Senhor diz o quê? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, os planos dele são muito melhores do que o nosso, né? A gente faz uns planos aí, mas os dele é muito maior. Ele, assim, então a gente tem que confiar. Ou confia ou não confia, a gente tem que confiar. A gente tem que se posicionar, né? Então, a gente também, e também para encerrar aqui, porque já está dando 7 horas, a narrativa aqui de Deuteronômio, aqui desse primeiro capítulo, destaca também a importância da liderança sábia e justa, né, de escolher líderes que temem a Deus, que compreendem a justiça, e compreendem a justiça, né, é fundamental para uma comunidade, uma nação saudável. Então, e a gente, né, colocando aqui para trazer para a nossa realidade, a gente como cidadão tem responsabilidade, né, de escolher os líderes que busquem o bem comum, né, para a justiça de todos. E, por fim, aqui para a gente encerrar, a história de Israel nos lembra que Deus é fiel às nossas promessas, mesmo quando a gente falha, ele continua
cumprir o que prometeu, cumprindo o que prometeu, né? Isso nos convida a confiar na sua fidelidade e perseverar na nossa fé, independente do que a gente estiver enfrentando. Então eu queria deixar essas reflexões. Esse, por fim, é um capítulo assim, um pouquinho longo. Alguém quer comentar algo, gente? Vocês querem comentar alguma coisa, complementar, algo que chamou a atenção? Tem um versículo tão bonito aqui, ó, que eu até grifei, só falar dele aqui, o 29, que na hora que eu tava assim, conforme eu tava primeiro ouvindo no YouTube, né, e aí eu tava ouvindo assim no YouTube, aí na hora que falou aqui, eu já logo, sabe, quando chamou a atenção, que é um versículo tão bonito, ó. Então eu vos disse, tô até colocando aqui pra vocês grifando, não vos espanteis, nem os temais. Aqui na minha versão, na Bíblia que eu tô, ele tá assim, ó. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. Deles, né, que tá falando aqui da terra e tal, lá que eles foram, que os espias foram ver. Então, o Senhor, o seu Deus, não vai adiante de vocês. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês. Né, um versículo aqui. Ah, entrou a propaganda, fechou para vocês aqui, né? Mas é um versículo aqui muito lindo, que, ó, a gente lembrar que ele vai adiante de nós, ele realmente, ele lutará por nós, né? Então, aqui, ó, que versículo lindo esse aqui, ó, o 29 e o 30. É isso, alguém quer compartilhar algo, gente? Então, vamos encerrar? Fazer aqui nossa oração de encerramento. Brenda, quer orar aqui pra gente? Pra gente encerrar aqui. Senhor, meu Deus, estou aqui, Pai, para te agradecer, Senhor, por mais uma manhã na tua presença, Pai, por a oportunidade de estar aqui juntamente com as irmãs, ouvindo a tua palavra, Senhor. Obrigada, obrigada por mais uma manhã na tua presença, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, Pai, por termos um lar, Senhor, pela saúde, por termos, Pai, o que nos alimentar, Pai. Obrigada, Senhor. Senhor, meu Deus, eu apresento a vida das irmãs que estão presentes. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma, Pai. Que o Senhor possa abençoar a família, a parentela, abençoar o lar das irmãs. Que tudo que elas fizerem, Senhor, que prospere, Pai, os planos, os projetos e os sonhos de cada uma, Senhor, que o Senhor possa realizar conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Senhor, quero te agradecer, meu Deus, pela provisão, pela providência do Senhor nas nossas vidas a cada dia, pelo pão, pela moradia, Pai, pelo sustento, pelo trabalho, pela renda. Quero também, Senhor, pedir pelas pessoas que estão lá no sul, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que perdeu tudo, que o Senhor possa restituir, Senhor, tudo que eles perdeu, Pai. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Sabe o que eu queria só falar com vocês rapidinho? Queria ver se vocês se interessam em participar dessa reunião que a gente está participando. O que acontece? De segunda-feira à noite, das 7 até umas 9 e pouquinho, a Cleide, a gente está indo com o Casilato, que ele já participou aqui, né? E o que acontece? Ele, desde o ano passado, ele começou a entrar, assim, num universo de novos conteúdos, de aprender, assim, com os rabinos mesmo, aprender, porque muita coisa foi perdida, muita coisa da tradição lá de Israel a gente não sabe, coisas que o pessoal, né, coisas enfim, coisas que o pessoal vive lá que a gente não sabe, foi perdido. Por quê? As igrejas daqui traz muito uma visão mais assim, romana, gregoriana, né? Então, a gente precisa, que ele fala, a gente precisa mudar a nossa mente, essa mente que a gente tem, essa mente romana,
ir para uma mente abraânica. Então, a gente está aprendendo com ele muitas coisas poderosas. Gente, muitas mesmo. Tá dando uma bugada na minha mente. Porque é muita coisa diferente, coisas que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Coisas que, assim, não é falado. Em inglês já nem vai ser falado. Por quê? Ele fala na palavra aqui, ele fala, eu queria dar feijoada para vocês, mas vocês não conseguem, vocês têm que beber leitinho ainda. Então, assim, eu vejo que as igrejas é leitinho para todo mundo, porque muita gente não tem conhecimento da palavra, tem coisas que não dá para falar, porque as pessoas não vão entender, não vão absorver, porque você tem que ter um conhecimento, tanto que essa reunião que ele faz segunda, nem adianta ir uma pessoa que não conhece a palavra. Se não conhecer, não dá para participar, porque não vai entender nada. Acho que vai achar até que a gente é louco. Mas aí, pra gente que tá aqui nesse estudo, ainda mais que a gente tá lendo o Antigo Testamento agora, nessa sequência, tá sendo muito legal. Como vocês não estão em São Paulo, aí a gente participou presencial, mas a gente pensou em transmitir, sabe, colocar lá abrir o grupo aqui e passar. A gente tá aprendendo umas coisas poderosas, né, Cleide? Se a Cleide quiser comentar algo, tá sendo tão legal. Sim, sim, maravilhoso. E o fato da gente colocar em prática o que a gente tem aprendido, assim, tem sido um diferencial, né? Um divisor de águas. Porque realmente eu percebo pelo Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo nas nossas vidas e os testemunhos, são muitos testemunhos. Exato. Então, eu deixo o convite para vocês. Se vocês se interessarem, aí eu falo com o Caselato, na segunda que vem, a gente vai ter o encontro. Toda segunda tem um encontro. Toda segunda, das 7 até umas 9 e pouquinho. Aí a gente pode ligar a câmera e vocês assistirem também. Eu quero, Mayara. Pode me avisar. Ah, show. Então, eu vou falar com ele. Aí eu te aviso para segunda mandar o link. Se a Brenda quiser, acho que o seu Antônio também, de repente, é capaz, né? Enfim, todos vocês aqui, convidados a quem quiser, tá bom? Aí me avisa que eu mando o link. Então, show. Então, tá bom, gente. Então, até amanhã. Não, até amanhã. Grande beijo. Beijo, até amanhã.